Olá, estamos mais uma vez entrando no ar com o programa Caminho de Vida e mais uma vez é uma alegria poder estar aqui com você, compartilhando o estudo da palavra, compartilhando assuntos importantes para a nossa vida, para que a gente possa ser edificado na palavra de Deus, né, nas coisas do Senhor e também nas coisas que concernem a nossa vida enquanto estamos nessa terra. Hoje eu gostaria de trazer um assunto para você extremamente importante, eu diria assim, que é um assunto vital para as nossas vidas, aonde se nós não entendermos isso, certamente nós estaremos à mercê de algo muito terrível que pode acontecer com a nossa vida e certamente está acontecendo com a vida de muitas pessoas. Hoje eu quero falar com você com o tema o engano do falso evangelho. Pois é, embora o evangelho seja as boas novas de Jesus, com esse nome tão bonito, existe um falso evangelho, e que nós precisamos, então, combater, precisamos, então, alertar você que, infelizmente, esse evangelho, esse falso evangelho, entrou nas igrejas e está atuando nas igrejas há muito tempo, obviamente com uma roupagem muito parecida com o verdadeiro evangelho, mas eu costumo dizer assim, eu tenho aqui um copo d'água, e a água é límpida e transparente, e se eu pegar um veneno também transparente aqui e colocar algumas gotinhas aqui dentro, certamente essa água limpa e transparente ela vai continuar dessa forma, porque o veneno que eu coloquei aqui também tem a mesma cor da água. Todavia, a água está envenenada. E é exatamente isso que esse evangelho, falso evangelho, ele tem colocado, tem trazido no nosso meio. Eu gostaria hoje, então, de falar com você sobre ele. E é interessante que esse falso evangelho já não é de hoje, não é? Esse falso evangelho começa ali já com os apóstolos. Naquela época já surgiu esse falso evangelho. Todavia, nós hoje em dia estamos à mercê de algo muito mais terrível do que aquele que os apóstolos enfrentaram, do que a igreja primitiva enfrentou. Gostaria aqui apenas de mostrar para você que esse evangelho, então, não é novo. Ali em Gálatas 1, 6 e 7, Paulo ele diz assim: admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. É exatamente isso que está acontecendo. Jesus também fala sobre isso, quando ele diz assim: acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos devoradores. Paulo ainda diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que noteis e os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes, desviai-vos dele, porque os tais não servem o nosso Senhor Jesus Cristo, mas ao seu ventre, que com suaves palavras e lisonjas enganam os corações dos simples. Então nós podemos ver aqui que desde a época de Jesus, desde a época de Paulo, de João e todos os apóstolos e a época da igreja primitiva, já esse falso evangelho ele existe. Todavia, hoje ele está, e hoje, quando eu digo hoje, eu estou dizendo nesse tempo que vivemos, surgiu algo tremendamente terrível no nosso meio. No ano de 1940, aproximadamente no começo do século XX, surgiu um movimento chamado Movimento Palavra da Fé, ou ainda Movimento Fé, ou ainda o Movimento da Prosperidade, o Evangelho da Prosperidade. E esse evangelho invadiu a igreja. Se você nasceu depois dessa época de 1940, certamente você pertence a uma igreja pentecostal, porque basicamente ele se dirigiu à igreja pentecostal, certamente você está sendo vítima ou foi vítima desse evangelho, porque de certa maneira ele invadiu as igrejas com a sua maneira de pensar, com a sua filosofia, com os seus ensinamentos, e isso realmente tem causado estragos dentro da igreja hoje, porque as pessoas elas não estão cientes, não conseguem enxergar, porque a coisa é muito bem feita, né? A roupagem que se usa é uma roupagem muitas vezes bíblica, né? E quando nós não entendemos, quando nós não conhecemos, e na verdade qual é a tática, né? Hoje em dia nós temos muita
falsificação de dinheiro. E como é que os caixas dos bancos eles fazem para reconhecer as notas falsas? É muito simples, né? Eles conhecem a verdadeira. E quando eles conhecem a verdadeira e pegam uma nota falsa na mão, certamente eles sabem que aquela é falsa, porque ele conhece a verdadeira. Mas, infelizmente, muitos cristãos não conhecem a palavra de Deus, não estudam a palavra de Deus, e por isso não conseguem detectar se aquela palavra, se aquele evangelho que está sendo pregado ali é um evangelho falso ou verdadeiro. Então, nós estamos aqui hoje para mostrar para você, em poucos minutos, algumas coisas importantes para que você, então, entenda e possa saber discernir, né, do verdadeiro evangelho e do falso evangelho. E o que ensina o movimento Palavra da Fé? Eu gostaria de ler com você aqui, né, algumas coisas a respeito desse movimento, então eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que você possa entender. Diz assim: o movimento Palavra da Fé cresceu a partir do movimento pentecostal no final do século XX. O seu fundador foi E.W. Kenyon, que estudou os ensinamentos metafísicos do movimento Novo Pensamento de Phineas King, a ciência mental, onde nomeio e reivindique originou-se. Se combinou com o pentecostalismo, resultando em uma mistura peculiar do cristianismo ortodoxo e do misticismo. Kenneth Reagan, certamente você já ouviu falar dele, por sua vez, estudou com E.W. Kenyon e fez o movimento Palavra da Fé o que ele é hoje. Embora os ensinamentos individuais variem completamente e sejam heréticos, e sejam até completamente ridículos, o que se segue é a teologia básica que a maioria dos professores ou pastores da palavra da fé adotam. A crença na força da fé. Veja que se usa palavras que nós usamos no nosso meio. A crença na força da fé se encontra no centro desse movimento. Acredita-se que palavras possam ser usadas para manipular a força da fé e, portanto, podem criar o que o falante acredita ser promessas bíblicas. Em outras palavras, o falante ele pode criar coisas tipo para sua saúde, riqueza, etc. e tal. Disse que as leis que supostamente regem a força da fé operam de forma independente da vontade soberana de Deus e que o próprio Deus está sujeito a essas leis. Veja o absurdo que esse movimento tem ensinado, e tem pregado nas igrejas sutilmente. Obviamente que isso nada é tão claro quanto eu estou lendo aqui, mas perceba que, ou seja, quando eu estou exercendo fé, e nós queremos aqui fazer também uma parte dizendo, veja, o que eles têm é fé na fé. Nós, cristãos, nós que realmente somos salvos em Jesus Cristo, a nossa fé está focada. O objeto da nossa fé é o nosso Deus, é a obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Enquanto o movimento Palavra da Fé, a sua fé está focada na fé. O objeto da fé é a própria fé. E eles dizem, então, que isso, quando eles fazem isso, quando eles têm essa fé focada na fé, e declaram isso, isso vai além, ou seja, está além da vontade de Deus, a vontade soberana de Deus. Veja, queridos, que absurdo é isso. Continuando a ler aqui, isso é pura idolatria, transformando a nossa fé e, por exemplo, ou e por extensão, nós mesmos em Deus. Em outras palavras, sintetizando, é basicamente isso. Você passa a ser um Deus, em si mesmo. A partir daqui, a sua teologia apenas se desvia mais e mais das Escrituras. Ela afirma que Deus criou os seres humanos à sua imagem literal e física, como pequenos deuses. Antes da queda, o homem tinha o potencial de chamar coisas à existência usando a força da fé. Veja o que eles estão ensinando. Após a queda, o homem assumiu a natureza de Satanás e perdeu a capacidade de chamar as coisas à existência. A fim de corrigir essa situação, Jesus Cristo abriu mão da sua divindade e se tornou um homem. Veja agora o absurdo que esse movimento ensina. Morreu espiritualmente, assumiu a natureza de Satanás sobre si, foi para o inferno, nasceu de novo e ressuscitou dos mortos com a natureza de Deus. Veja, querido, você que conhece a palavra, você que entende um pouquinho, sabe que isso é a maior
besteira do mundo, que isso é o maior engano do mundo. Todavia, como eu disse no início, pessoas não conhecem, então eles acabam deixando se levar por esses enganos. Depois disso, Jesus enviou o Espírito Santo para replicar a encarnação dos crentes, para que pudessem se tornar pequenos deuses como Deus havia originalmente planejado. Após a progressão natural desses ensinamentos, como pequenos deuses, temos novamente a capacidade de manipular a força da fé e nos tornar prósperos em todas as áreas da nossa vida. Veja que o foco aqui não é a eternidade, o foco aqui não é a vida eterna, o foco aqui é o agora. O foco aqui é a satisfação do eu. O foco aqui é a alegria do agora. Focado em pessoas e não focado na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Continuando aqui então, tá? Doença, pecado e fracasso são o resultado de uma falha de fé e são remediados pela confissão, clamando as promessas de Deus para si mesmo a existência. Simplificando, o movimento Palavra da Fé exalta o homem à posição de Deus e reduz Deus à posição de homem. É desnecessário dizer que esta é uma falsa representação de que se trata o cristianismo. Obviamente, o ensino da Palavra da Fé não leva em conta o que é encontrado nas Escrituras. Depende-se demais da revelação pessoal e não da Escritura. Em outras palavras, depende-se, né, estão mais baseados no que alguém diz ter tido uma revelação, e é importante salientar aqui que todas essas pessoas que fazem parte do movimento Palavra da Fé, que começaram nesse movimento, dizem que tiveram uma revelação exclusiva de Jesus Cristo. Se você lê os livros de Kenneth Reagan, um desses livros, ele cita que ele teve vários encontros com Jesus. Então, perceba, Jesus apareceu a ele em carne e falou para ele algumas coisas, onde ele então pôs em prática isso que Jesus falou para ele. Perceba que a ênfase não é a palavra de Deus, a ênfase é aquela revelação que só uma pessoa geralmente tem. Notou isso, Notou que essas seitas que estão por aí, todas as seitas que foram formadas, nunca várias pessoas tiveram a revelação, somente um teve uma revelação. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Continuando aqui. Para chegar a tais crenças absurdas, o que é apenas mais uma prova de sua natureza herética. Contrariar o ensino da palavra da fé é uma simples questão de ler a Bíblia. Óbvio, se você conhece a Bíblia, você já sabe que isso é uma tremenda falácia, não é? Só Deus é o soberano criador do universo e não precisa de fé. Ele é o objeto da fé. Deus é espírito e não tem um corpo físico. O homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, mas isso não faz dele um pequeno Deus ou um ser divino. Somente Deus tem uma natureza divina. Cristo é eterno, o Filho unigênito e a única encarnação de Deus. Nele habitou a plenitude da divindade. Ao tornar-se um homem, Jesus abriu mão da glória do céu, mas não da sua divindade, embora tenha escolhido conter o seu poder durante a caminhada na terra como homem. O movimento Palavra da Fé está enganando inúmeras pessoas, levando-as a buscar um novo modelo de vida e fé que não é bíblico. Na sua essência, é a mesma mentira que Satanás tem dito desde o jardim: sereis como Deus. Então, o que ele propôs a Eva no jardim, o movimento Palavra da Fé está propondo para nós hoje. Infelizmente, aqueles que aceitam a sua doutrina ainda estão ouvindo Satanás. A nossa esperança está no Senhor, não nas nossas próprias palavras, nem mesmo em nossa própria fé. Nossa fé vem de Deus, em primeiro lugar, e não é algo que criamos sozinhos. Então, tenha muito cuidado com esse movimento e com qualquer igreja que se alinhe com os seus ensinamentos. Eu gostaria aqui, então, de levar você a pensar nisso. Tome muito cuidado o lugar que você frequenta, comece a notar certas coisas. E hoje eu quero focar 2 pontos importantes que esse movimento Palavra da Fé ensina. Primeiramente, eu quero falar sobre um dos tópicos que ele ensina, que é a confissão positiva. O que vem a ser essa confissão positiva? Então, essa corrente de pensamento ensina que as palavras têm um poder sobrenatural e que quando os crentes falam com fé,
elas têm a capacidade de criar realidades positivas em suas vidas, como saúde, finanças e sucesso. As pessoas são incentivadas a confessar constantemente com palavras de fé e positivas. Note mais uma vez que tudo isso é lindo, né? Tudo isso é maravilhoso. Eu preciso realmente falar coisas positivas, então é verdadeiro isso, não é? Tá? Eu preciso confessar palavras de fé, é verdade isso, tudo isso é verdade, mas são meias verdades. Na verdade, por que são meias verdades? Porque as minhas palavras em si mesmo, né, elas não têm poder algum. Né? Nós vamos ver daqui a pouco como as palavras têm poder, para que nós possamos aplicar isso de forma correta, e não da forma que o Evangelho da Prosperidade ou o movimento Palavra da Fé tem ensinado e disseminado no meio do corpo de Cristo hoje. Olha só, ele diz assim: acreditam que uma confissão positiva ativa o poder de Deus para trazer transformação em suas vidas. Então, eles começam, né, a falar, né, coisas positivas, né, a colocar em sua fé, falar palavras de fé, mas novamente, palavras de fé, crendo nessa fé. Ou seja, o objeto da sua fé é a própria fé. Né? Enquanto que o objeto da fé do Filho de Deus, da pessoa que nasceu de novo, é a obra que Jesus realizou no Calvário, e não na própria fé. Né? A outra coisa que esse movimento ensina é a determinação. E o que vem a ser isso? O movimento Palavra da Fé ensina que a determinação é a crença inabalável de que Deus deseja abençoar seus seguidores em todas as áreas da vida. Eles veem como promessas de Deus, como garantias de que ele deseja o melhor para os seus seguidores. Novamente, note que é verdade. Deus deseja o melhor para os seus seguidores. Deus deseja o melhor para os seus filhos, assim como eu desejo o melhor para os meus e você deseja o melhor para os seus. Mas note só a sutileza. Eu quero que você perceba a sutileza. Não é algo fácil de ver. Quando as pessoas não conhecem a palavra de Deus, quando você que está me assistindo aí pelo YouTube, pelo Facebook, você não conhece a palavra de Deus, certamente você aceita tudo isso como sendo palavra de Deus. E isso não é, como eu disse no início, é um copo com água. A água é a palavra de Deus, mas existe veneno nela. Então, se nós continuarmos a beber dessa palavra, né, nós continuarmos a tomar dessa palavra, o final será a morte. Né? Então, nós temos que nos preocupar com isso. Né? E agora eu quero falar com você, mas antes eu quero só fazer um resumo aqui desses dois pontos da confissão positiva. Então, para que você entenda muito bem, eles dizem que se você, então, falar, né, as coisas que você deseja, as coisas que você tem fé, aquilo vai acontecer na sua vida. Né? Aquilo vai ativar, e aquilo vai acontecer na sua vida. E aqui a determinação é dizer assim: eu determino que eu vou ter um carro, um exemplo, né? Que eu vou ter um carro novo, eu determino que tal coisa aconteça. Veja, irmãos, isso é uma falácia, isso é uma mentira. Né? Eles estão, na verdade, criando, se colocando como Deus, só Deus é capaz de criar. Né? E também aqui, isso faz com que, quando eles fazem isso, eles estão dizendo assim: Deus, o Senhor é obrigado a fazer, porque o Senhor prometeu. Então, o Senhor é obrigado a fazer. Então, quando eu determino, eu estou dizendo assim: Deus, o Senhor é obrigado a fazer aquilo que o Senhor prometeu, porque eles acreditam que as promessas de Deus são para eles, e muitas das promessas de Deus são para nós mesmos, não é? Mas nunca porque eu determino que ela aconteça, e sim porque Deus falou que ia fazer isso a meu favor. Percebe? Por exemplo, não é? Vou dar um exemplo para que você entenda melhor. Né? Quando Deus diz que ele daria a Abraão, né, onde ele colocasse a planta dos seus pés, ou seja, ali a região de Israel, toda aquela região, era uma promessa de Deus para o povo de Israel. Aquilo não faz parte da nossa promessa para nós. Né? Eu não vou lá herdar a terra de Israel. Aquilo não é uma promessa para mim, então aquilo não é para mim. Então temos que discernir aqui também o que é promessa para nós, cristãos, e o que é promessa para o povo de Israel ou para os judeus. Percebe? Então nós temos que entender tudo isso, para que nós possamos discernir essas coisas. Então agora eu gostaria de falar com você a respeito do que a Bíblia ensina sobre o poder das palavras. Eu gostaria de tomar como tema aqui
o que está aí registrado em Lucas, capítulo 5, dos versos 1 até o verso 11. E, obviamente, mais uma vez, esse assunto ele é conhecido, né? Fala da pesca milagrosa, né? Que Jesus, então, pede a Pedro, né? Para que ele jogasse a sua rede ao mar, e quando ele jogou a rede ao mar, em função do que Jesus disse a ele, ele recebeu, ele teve uma pesca gigantesca e tudo mais. Nós vamos aqui dissecar um pouquinho para que nós possamos entender esses versículos e entender realmente o que a Bíblia ensina sobre o poder das palavras. Primeiramente, o versículo 1 diz assim: sucedeu que, ao se amontoar a multidão sobre ele, para ouvir a palavra de Deus. Então, aqui está o primeiro item, o primeiro princípio, para que nós possamos, que a palavra que nós possamos falar, essa palavra tenha poder. Primeiro onde que há necessidade de ouvir a palavra de Deus. Se eu não ouço a palavra de Deus, a fé não é gerada em mim, porque a Bíblia diz que a fé, que fé, queridos? A fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Se eu não ouço a palavra de Deus, a fé não é gerada em mim, porque a palavra de Deus mesmo diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então, se eu estou ouvindo qualquer coisa, se eu estou ouvindo qualquer tipo de ministração, palestra, que gere uma fé diferente desta fé, da palavra de Deus que ela gera, certamente não é a fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Segundo ponto que eu gostaria de deixar com você está no versículo 3, a parte B. Diz assim em versículo 3: subindo a um dos barcos, o qual era de Simão, rogou-lhe que se afastasse um pouco da orla ou da margem. E, sentando-se, ensinava as multidões desde o barco. Segundo princípio que eu gostaria de deixar com você é que há necessidade de se aprender a palavra de Deus. Veja, então, ouvir a palavra de Deus gera fé na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. Mas o segundo ponto aqui é aprender a palavra de Deus. Você precisa, e esse é o objetivo desse programa. Nós estamos aqui para lhe ensinar a palavra de Deus. Não apenas ler a palavra, não apenas você vai ouvir a palavra, mas você vai aprender a palavra de Deus. Isso é muito importante. O terceiro ponto que eu gostaria de compartilhar com você está aqui no versículo 4. Diz assim: quando cessou de falar, disse a Simão: voga até o fundo e lançai abaixo as vossas redes para uma captura. O terceiro ponto, o terceiro princípio aqui é esse, que há necessidade de ir mais além do que se está. Em outras palavras, você precisa se aprofundar mais nas coisas de Deus, na palavra de Deus. Muita gente está estagnado, muita gente está parado, faz 20 anos que é crente e não cresceu, não se aprofundou. A palavra do Senhor aqui, Jesus diz a Pedro: vai mais para o fundo, Pedro. Ou seja, trazendo para nós um conceito mais para o nosso contexto, não é? O que nós precisamos ter é profundidade. Nós precisamos, para que nós possamos pegar alguma coisa, captar alguma coisa, para que nós possamos receber alguma coisa ou mais coisas, nós precisamos nos aprofundar mais nas coisas do Senhor. E o quarto item, está no versículo 5, a parte C do versículo. Lerei todo o versículo apenas para dar sequência aqui. Versículo 5 diz assim: mas respondeu Simão, disse: mestre, lutamos durante toda a noite e nada pescamos, mas em tua palavra lançarei as redes. Precisamos entender que aquilo que falamos deve ser o que a palavra de Deus fala. Então, veja, querido, mais uma vez, nossa fé deve estar alicerçada na obra que Jesus realizou na cruz do Calvário. E nós devemos, então, declarar sim, nós devemos falar sim, nós devemos profetizar sim, mas profetizar o quê? Falar o quê? Declarar o quê? Declarar a palavra de Deus. É isso que nós temos que entender. E o que se tem declarado, o que se tem falado, muitas vezes não está em consonância com a palavra de Deus.
não é? Muitas vezes alguém diz assim, eu determino, né? Eu tenho fé, que eu vou ter um carro zero, etc e tal. Mas, de repente, esse carro zero não é a vontade de Deus para você naquele momento. Né? Então, né, você não vai receber isso. E quantas situações, eu determino que você está curado. Né? Tudo isso eu não vou entrar nesse detalhe aqui, que são outros pontos do movimento Palavra da Fé, né? Mas que as pessoas estão fazendo. E, na verdade, isso é uma falácia, como eu disse também há pouco. Né? Nós precisamos entender que quando eu ajo na palavra, quando eu realmente estou seguindo esses princípios de ouvir a palavra, de aprender a palavra, de dar um passo mais a fundo, né? Ir mais além dentro das coisas de Deus, e quando eu declaro a palavra, é isso que eu gostaria de dizer aqui para você. Quando a palavra diz que nós somos cabeça e não cauda, veja, é a palavra que diz. Então eu declaro isso, e certamente isso virá à existência, porque a palavra de Deus não voltará vazia. Amém, querido? E agora, qual é o resultado de se seguir esses princípios? Então eu quero agora mostrar para você quais são os resultados de todos esses 4 princípios que eu passei para você. Primeiro está lá no verso 6, que diz assim: e quando fizeram isso, encerraram uma grande quantidade de peixes, e as suas redes se rompiam. Primeira consequência, né, Deus está atuando, Deus está fazendo, Deus está seguindo os princípios da palavra, é que certamente eu receberei aquilo que eu espero, porque eu estou declarando a palavra seguindo a vontade de Deus, então certamente Deus fará. Então, às vezes, não é no momento também, tá bom, gente? Tá? Porque a gente pensa assim, vai ser agora. Não é agora, muitas vezes. E nós temos que entender, né? Tirar palavras fora do contexto, versículos fora do contexto, entenda tudo isso. É importante você entender isso, tá bom? Segundo resultado, né, de se seguir os princípios que eu citei acima está no versículo 7, que diz assim: e fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que viessem ajudá-los, que foram e encheram ambos os barcos, até tal ponto que quase se afundavam. O segundo resultado, né, de seguirmos os princípios é que nós compartilhamos aquilo que recebemos com outros. Né? O que Deus tem nos dado não é para que nós seguimos para nós simplesmente, mas o que Deus tem nos dado é para que nós possamos compartilhar com outros. Eu vou levar você até quando Deus chama Abraão, né? Ele chama Abraão para sair da sua terra e ele fala a Abraão que, olha, você vai ser uma bênção para as nações. E o que é bênção? Bênção é você compartilhar. Bênção é o dobro. Essa é o sentido da bênção. Bênção é o dobro. Né? Você vai ser uma bênção para todas as nações. Você vai poder compartilhar com todas as nações. Em outras palavras, trazendo por hoje, mais uma vez, nós precisamos entender que aquilo que Deus nos dá é para que a gente possa compartilhar com aquelas pessoas que estão tendo necessidade também, tá bom? Bom, terceira coisa está ali no versículo 8. Terceiro resultado de seguir os princípios. Ao vê-lo, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus e disse: aparta-te de mim, Senhor, que sou homem pecador. Glorificar a Deus. Ou seja, o nosso princípio aqui, a princípio da palavra, tudo que Deus vai fazer com relação a nós, tem um objetivo: glorificar a Ele. O movimento Palavra da Fé visa o homem. A palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus visa Deus, glorificar a Deus. O quarto ponto aqui está também no versículo 8, e quando Pedro fala, aparta-te de mim, porque sou homem pecador, ele está reconhecendo a sua incapacidade. Também nós, hoje, precisamos reconhecer, nós não somos capazes. Né? Você muitas vezes pode ser um intelectual, você pode ter um estudo, você pode ser alguém, né? Mas saiba que você não tem capacidade. Você não consegue fazer as coisas como realmente necessitaria ser feita. Né? Então, nós reconhecemos que somos capazes em Deus. Né? Ele diz, Jesus fala um verso que eu gosto muito, ele fala, sem mim, nada podeis fazer. Né? E é verdade, nós temos também que reconhecer isso. Então, reconhecer a nossa incapacidade é o resultado de nós seguirmos os princípios da palavra de Deus com relação ao poder das palavras.
Quinto item, no versículo 9, diz assim: por causa da captura dos peixes, o assombro o havia dominado a ele e a todos os que estavam com ele. Quinto resultado de se crer nesses princípios, de seguir esses princípios, é temor a Deus. Temor a Deus, irmãos, é algo que está faltando hoje dentro dessa igreja, da igreja do século XXI, faltou do século XX e falta do século XXI. As pessoas não temem mais a Deus. As pessoas não estão mais temendo as consequências da desobediência, as consequências de coisas que elas têm feito. A tal ponto que elas têm feito. Mas nós precisamos voltar a temer a Deus. E temer aqui não é apenas ter respeito, não, porque temer a Deus aqui é ter medo de Deus mesmo, porque Deus ele é justo. E Deus é justo. Então, nós temos que tomar cuidado com Deus, porque Deus não é coisa, não é algo para se brincar. Deus ele é sério, nas suas promessas, na sua palavra. Ele é amor, sim, não é? Deus é amor, é outra coisa que muitas vezes as pessoas confundem, né? Deus é amor, Deus não vai fazer, Deus porque Ele ama, e é verdade, Deus ama, mas Deus também é justiça, e a sua justiça tem de ser aplicada apesar do amor, tá bom? O sexto resultado de seguir esses princípios está ali no versículo 10. Igualmente, Tiago e João, filhos de Zebedeu, os quais eram sócios de Simão, porém, porém Jesus disse a Simão: não temas, desde agora estarás pescando homens. Sexto resultado de se colocar em prática os princípios da palavra de Deus com relação ao poder das palavras, mudança de propósito. Veja, esses homens aqui eram pescadores, o propósito das suas vidas era pescar peixes, porque era disso que eles viviam. Mas agora, diante dessa situação toda, diante desse contexto todo, Jesus os chama a ser pescadores de homem, mudou o propósito. Então, quando nós seguimos os princípios da palavra de Deus, há uma mudança de propósito em nossa vida. Nós passamos a desejar outras coisas, nós passamos a fazer outras coisas, porque agora entendemos outras coisas. E por último, e para terminarmos, eu quero falar o que está contido aqui, o resultado do poder da palavra, desses princípios, do poder da palavra, que está no verso 11, a parte B. E diz assim o versículo: e levando os barcos para a terra, deixando todas as coisas, seguiram-no. Abandono do agora para ir em busca do futuro. Quando nós praticamos esses princípios do poder da palavra, algo acontece em nós. Nós começamos a deixar esse momento, deixar o presente e começamos a caminhar rumo ao futuro. Certamente, Deus tem isso para nós. Deus tem algo muito maior, muito melhor mais à frente para a nossa vida. Então, temos que deixar a estagnação, temos que deixar essa vida que estamos muitas vezes vivendo, parar com isso e começar a viver em rumo àquilo que Deus tem para nós. Tá certo? Eu gostaria de encerrar, então, alertando você. Eu não poderia deixar de fazer isso, meu querido. Eu não sei a quem está assistindo esse programa, eu não sei realmente aonde você frequenta, mas eu aqui preciso alertar você a respeito de alguns pontos importantes, tá bom? E quero dizer para você que eu não estou aqui criticando nenhum tipo de igreja, eu não estou aqui criticando a igreja em si, mas eu tenho que alertar você de algumas situações onde esse movimento ele está incutido, ou seja, onde esse movimento existe, esse movimento Palavra da Fé está sendo praticado. Nos Estados Unidos, nós temos algumas pessoas, o próprio Kenneth Reagan, que não existe mais, que morreu já, mas o seu ministério continua sendo isso, praticando esse movimento. Joel Osteen, que é também a maior igreja dos Estados Unidos, a sua igreja também pratica o movimento Palavra da Fé. Joyce Meyer também é outra pessoa que faz parte do movimento Palavra da Fé, e outros tantos nos Estados Unidos, que praticam, que ensinam os ensinamentos do movimento Palavra da Fé. No Brasil, eu quero citar para você algumas igrejas, para que você entenda isso. E eu quero mais uma vez alertar que você. Veja, nem todas as igrejas
seguem todos, como eu disse para você. Algumas têm alguns ensinamentos, mas não outros, e outras têm outros ensinamentos, mas não têm alguns. Então, mas o fato é que o que eu vou falar para você aqui agora, vou citar o nome dessas igrejas, tá? Para que você possa, então, depois avaliar isso e analisar isso, não é? Tá? Então, eu vou citar para você. Bom, em primeiro lugar, a Igreja Universal do Reino de Deus é uma igreja que tem basicamente fundamentada toda a sua teologia em cima do movimento Palavra da Fé. A igreja do R.R. Soares também é outra igreja que tem o seu movimento, o seu ensinamento todo baseado no movimento Palavra da Fé. A, a igreja do Poder de Deus também é outra igreja que tem os seus fundamentos no movimento Palavra da Fé. Algumas comunidades, na verdade a sua maioria, mas vou dizer que algumas, também tem os seus fundamentos no movimento Palavra da Fé. A igreja do Evangelho Quadrangular também tem seus movimentos, sua teologia baseada em alguns dos ensinamentos do movimento Palavra da Fé, e tantas outras igrejas que eu poderia citar aqui, que têm como ensinamento, os princípios do movimento Palavra da Fé. Portanto, eu quero alertar você, cuidado, tome muito cuidado aonde você está frequentando, comece a ver realmente se aquilo que eu citei aqui, na verdade, dê um Google, e pergunte para o Google o que é o movimento Palavra da Fé, e você vai perceber que realmente é algo demoníaco, diabólico, que infestou a igreja, e as igrejas estão levando as pessoas, então, para o inferno. Pessoas que estão frequentando essas igrejas com muitas vezes boas intenções, mas o que eu quero dizer também aqui é o seguinte: de boas intenções, como diz o velho ditado, de boas intenções, o inferno está cheio, e é verdade. Então, temos que tomar muito cuidado, porque por isso que as igrejas realmente enchem, porque o foco é o eu, o foco é a satisfação dessa terra, o foco é isso. Então, tome muito cuidado aonde você está indo, comece a avaliar, como eu disse, faça uma pesquisa sobre isso, tá? E aí tome uma decisão de estar indo para um lugar onde realmente a Bíblia é pregada, o Evangelho de Jesus, o verdadeiro Evangelho, é ensinado, é pregado, para que você possa ter vida e vida em abundância. Eu quero encerrar aqui agradecendo você pela sua audiência, agradecendo você por estar comigo mais uma vez. Muito obrigado pela sua participação. Deus abençoe sua vida, em nome de Jesus. E também quero aproveitar e pedir para você se inscreva no nosso canal no YouTube, dê um like ali, porque isso ajuda a impulsionar esses programas, não é? Tá? E compartilhe com outros, se isso tem sido bom para você, tá bom? Deus abençoe sua vida. Eu quero orar por você e encerrar em nome de Jesus. Pai, muito obrigado por esse que me assiste agora. Eu não sei, Senhor, qual é a situação que eles estão vivendo, mas eu lhe peço em nome de Jesus que o Senhor entre com a tua providência, que o Senhor cure, que o Senhor restaure, que o Senhor renove essa pessoa que está me assistindo agora, Senhor. Em nome de Jesus, vai ao encontro à sua necessidade e haja, Deus, a favor dessa pessoa. Eu oro agradecido, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Muito obrigado pela tua presença aqui comigo, não, obviamente, presente fisicamente, mas através desse canal do YouTube e também do Facebook. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Desse canal do YouTube